Em 1965, Warren Buffett comprou sua primeira ação da Berkshire Hathaway por $18. Hoje, 60 anos depois, essa mesma ação vale mais de $700 mil. Isso é um retorno de 3.888.000%. Não é um erro de cálculo. 3.888.000% em 6 décadas. Enquanto isso, o trabalhador médio brasileiro que ganhava o mesmo salário em 1965, que hoje, ajustado pela inflação, tem exatamente o mesmo poder de compra. Zero crescimento real em 60 anos. A diferença entre esses dois números não é sorte. É matemática composta aplicada sem interrupção. Vou te fazer uma pergunta incômoda. Se você tem 30 anos hoje e ganha R$ 3.000 mensais na Paraíba, quanto dinheiro acha que terá quando chegar aos meus 99 anos? A maioria responde algo vago, o suficiente para viver, uma casa quitada, talvez algumas economias. Errado. Sem um plano matemático específico, você chegará aos 99 com exatamente o que o governo te der. No Brasil, isso significa o teto do INSS, cerca de R$ 8.000 mensais em 2026, se você tiver sorte. Mas para a maioria, será o salário mínimo, 60% do que você ganha hoje. Essa é sua trajetória atual, se não mudar nada. Agora deixe-me mostrar a outra trajetória. Aquela que quase ninguém toma porque exige fazer exatamente o oposto do que a maioria faz. Você pega esses mesmos R$ 3.000 mensais, separa R$ 500 todo mês, não 1.000, não 200, 500 exatos, 16,6% da sua renda. Você os investe em um fundo de índice que replica o Ibovespa ou o S&P 500. Não toca nesse dinheiro por 40 anos, nem sequer olha quanto tem, apenas deposita R$ 500 todo mês, como se fosse uma conta de luz que você não pode evitar pagar. Ao final de 40 anos, assumindo um retorno médio de 7% ao ano, acima da inflação, você termina com R$ 1.120.000, em poder de compra de 2026. Isso te gera R$ 44.800 anuais em retiradas seguras de 4%, R$ 3.700 mensais, mais do que você ganha hoje trabalhando. Mas isso só funciona se começar hoje e não parar nunca. A maioria não começa, e os que começam, param. A Dalbar, uma firma de pesquisa americana, estudou o comportamento de investidores durante 30 anos. De 1994 até 2024, descobriram algo brutal. O investidor médio obteve 5,5% de retorno anual. O S&P 500, durante o mesmo período, rendeu 10,2%. Quase o dobro. Por que essa diferença? Porque o investidor médio compra quando o mercado sobe 20% e vende quando cai 20%. Faz exatamente o oposto do que funciona. Compra caro, vende barato. Repete esse erro durante 30 anos e depois se pergunta por que é pobre. Esse 4,7% de diferença entre 5,5 e 10,2 parece pequeno. Não é. Vou mostrar quanto custa realmente. Imagine que você investe R$ 500 mensais durante 30 anos. A 5,5%, você termina com R$ 446.000. A 10,2%, você termina com R$ 1.160.000. A diferença é de R$ 714.000 que evaporaram porque você comprou e vendeu nos momentos errados. Isso equivale a 23 anos de economia de R$ 500 mensais. 23 anos da sua vida que você trabalhou de graça porque não conseguiu controlar seu comportamento durante 3 décadas. Warren e eu observamos esse padrão na Berkshire durante 60 anos. Cada vez que o mercado cai 20% ou 30%, recebemos cartas de acionistas vendendo. Quando sobe 50%, recebemos solicitações de compra. O comportamento é previsível e fatal. Em 2008, quando o mercado caiu 57%,
A Berkshire tinha 40 bilhões de dólares em caixa. Compramos. A maioria vendeu em pânico. 3 anos depois, tínhamos dobrado esse caixa. A maioria ainda estava se recuperando das perdas, porque vendeu no fundo. Essa inversão de comportamento, comprar quando outros vendem e vender quando outros compram, explica por que 93% dos investidores ativos perdem para o índice em 20 anos. Agora volto ao Brasil em 2026. O Ibovespa tem um retorno histórico de 6,88% anual real em 50 anos. Isso significa depois de descontar a inflação. Mas a maioria dos brasileiros nunca investe no Ibovespa. Por quê? Porque a memória coletiva ainda é marcada pelos anos 80, inflação de 200% ao ano, poupanças evaporadas da noite para o dia, planos econômicos que confiscaram depósitos bancários. Essa experiência traumática criou uma desconfiança geracional em relação a qualquer ativo financeiro. Mas aqui está o problema. O dinheiro que você guarda sob o colchão hoje não está mais seguro que o dinheiro que confiscaram em 1990. A inflação projetada para 2026 no Brasil é de 4,06%. Hoje, o mercado nos paga 700 milhões anuais em dividendos. Recuperamos nosso investimento inicial 5 vezes apenas em dividendos. E ainda temos as ações. A maioria vendeu quando ganhou 20%. Segunda decisão: não tocar nesse dinheiro por 40 anos. Isso soa simples, mas é brutalmente difícil. Em 2008, quando o mercado caiu 57%, 90% dos investidores vendeu. Entraram em pânico. Venderam no pior momento possível. Se você tivesse investido $10.000 em janeiro de 2008, logo antes do colapso, e não tivesse tocado em nada, em 2024 teria $52.000. Mais de 5 vezes o seu dinheiro. Mas se vendeu em março de 2009, quando o mercado bateu no fundo, perdeu 43% e provavelmente nunca mais voltou. A diferença entre multiplicar por 5 e perder quase a metade foi uma única variável: não vender. Deixe-me mostrar a matemática do pânico. Você tem R$100. O mercado cai 50%. Sobram 50. Você vende. Espera o mercado bater no fundo. Mas o fundo já passou e você não viu. Quando decide voltar, o mercado já subiu 30% de onde você vendeu. Agora você tem que pagar esse ágio de 30% para entrar de novo. Seus R$50 compram o que antes custava 65. Você já perdeu R$15 adicionais pelo tempo de entrada. E ainda precisa que o mercado suba 100% do seu novo ponto de entrada apenas para recuperar seu capital original. O pânico te custou 50%. O tempo de entrada te custou outros 15%. E o caminho de volta vai te custar anos. Tudo porque você vendeu. Agora compare isso com não fazer nada. Você tem R$100. O mercado cai 50%. Sobram 50. Você não vende, espera. Em 3 anos, o mercado recupera e volta a 100. Em 6 anos, chega a 150. Em 10 anos, a 200. Você fez exatamente 0 operações. Pagou 0 impostos, teve 0 comissões e multiplicou o seu dinheiro por 2. Essa é a diferença entre operar e ter paciência. Entre tentar ser inteligente e simplesmente não ser idiota. Terceira decisão: aumentar o aporte cada vez que a renda subir, não o padrão de vida. O aporte. Se você começa ganhando 2.000 mensais e poupando 600 e 3 anos depois ganha 3.000, não gasta os 1.000 adicionais em um carro melhor. Aumenta o aporte para 900, mantém o padrão de vida constante e deixa a poupança crescer. Esta é a armadilha onde morrem a maioria das fortunas, ganham mais e gastam mais. A proporção permanece igual. Sempre vivem no limite. Sempre precisam do próximo aumento. Sempre estão a 2 meses da falência pessoal. Em 1955, eu ganhava $5.000 anuais. Vivia com 3.500. Em 1960, ganhava 15.000.
continuava vivendo com 3.500. A diferença ia completamente para investimentos. Esse intervalo entre ganhos e gastos foi o que construiu tudo. Não a inteligência, não o trabalho duro. O intervalo. Warren faz o mesmo. Vive na mesma casa que comprou em 1958 por $31.500. Hoje vale $1 milhão. Mas a economia de não se mudar para uma mansão durante 66 anos provavelmente gerou 100 milhões em capital composto que ele pôde investir em vez de gastar em manutenção de propriedades. Agora deixe-me mostrar o que acontece se você executa esses 3 movimentos. Começa aos 25, ganha 2.000 mensais, vive com 1.400, investe 600 mensais no índice, assume retorno médio de 9% ao ano, um pouco abaixo do histórico para ser conservador. Não toca no dinheiro. Cada vez que seu salário sobe 10%, seu aporte sobe 10%. Aos 30 anos você tem $48.000. Aos 35, 120 mil. Aos 40, 230 mil. Aos 45, 400 mil. Aos 50, 690 mil. Aos 55, 1 milhão e 100 mil. Aos 60, 1 milhão e 800 mil. Aos 65, 2 milhões e 900 mil. 2 milhões e 900 mil dólares, do zero, com um salário que começou em 2.000 mensais, sem herdar, sem ganhar na loteria, sem tempo perfeito. Apenas 3 decisões sustentadas por 40 anos. Viver com 70%, não vender nunca, aumentar aportes quando sobem os ganhos. Isso é tudo. Não há segredo, não há truque. É matemática mecânica aplicada com disciplina desumana. Mas agora vem a parte brutal, a parte que ninguém quer ouvir. Se você começa aos 35, em vez de aos 25, com exatamente o mesmo plano, termina com 1 milhão e 100 mil aos 65. 1 milhão e 100 mil contra 2 milhões e 900 mil. A diferença é de 1 milhão e 800 mil dólares. Quase o dobro perdido. Por quê? Porque você perdeu 10 anos de juros compostos na fase inicial. Esses 10 anos, entre 25 e 35, são os mais valiosos da sua vida financeira. Não porque ganha mais, porque o tempo de crescimento é máximo. Cada dólar investido aos 25 tem 40 anos para se multiplicar. Cada dólar investido aos 35 só tem 30. Essa década custa 1 milhão e 800 mil. E se começar aos 45, termina com 400 mil. Se começar aos 55, com 120 mil. Cada década de atraso te custa aproximadamente 60% do resultado final. Essa é a verdade matemática que destrói a ilusão de já vou começar quando ganhar mais. Ou, primeiro vou aproveitar minha juventude. Não há juventude para aproveitar se você vai ser pobre aos 60. E não há quantidade de renda futura que compense o tempo perdido. Você pode dobrar seu salário aos 40, pode triplicar aos 50, mas nunca vai recuperar os juros compostos dos 25. Em 2008, conheci um homem de 52 anos, executivo de sucesso. Ganhava 200 mil dólares anuais. Perguntou-me como investir. Perguntei-lhe quanto tinha guardado. 18 mil dólares. 18 mil aos 52, ganhando 200 mil anuais. Tinha ganhado mais de 3 milhões em sua carreira e tinha 18 mil. O resto tinha evaporado em carros, casas grandes, férias, colégios particulares para impressionar vizinhos. Disse-lhe a verdade, que era quase impossível se recuperar. Que mesmo poupando agressivamente nos próximos 15 anos, não acumularia o suficiente para manter seu padrão de vida na aposentadoria. Que teria que trabalhar até os 75, ou baixar dramaticamente seus gastos aos 65. Ele me odiou por dizer isso, mas os números não mentem, não negociam, não têm piedade. Compare isso com alguém que começou aos 25 ganhando 30 mil anuais, vivendo com 21 mil, poupando 9 mil. Esse alguém aos 52 anos tem 800 mil dólares, com 1/3 da renda.
800 mil contra 18 mil. A diferença não é o salário, é a disciplina aplicada 30 anos antes. O executivo de 200 mil anuais vai terminar mais pobre que o trabalhador de 30 mil. Essa inversão de resultados é o mais comum que você verá se observar 50 anos. Os que ganham muito tendem a gastar muito. Os que ganham pouco, mas poupam sistematicamente, tendem a terminar ricos. Warren ganha $1 milhão anuais como CEO da Berkshire. Poderia ganhar 50 milhões, mas mantém 1 milhão, e esse intervalo entre o que poderia gastar e o que gasta gera mais riqueza que qualquer aumento salarial. Agora falemos de inflação, porque todos esses números que mencionei assumem que o dólar de hoje vale o mesmo que o dólar daqui a 40 anos. Falso. A inflação média nos Estados Unidos, desde 1920 até 2025, foi de 3,2% ao ano. Isso significa que $1.000 hoje valem $311 em poder de compra daqui a 40 anos. Seu dinheiro perde 69% do seu valor apenas por existir. Se guarda dinheiro vivo sob o colchão, em 40 anos te sobra menos de 1/3. Essa destruição silenciosa é a razão pela qual poupar não é suficiente. Você tem que investir, porque o retorno do investimento tem que superar a inflação. Se investe a 9% e a inflação é 3,2%, seu retorno real é de 5,8%. Essa diferença é o que constrói riqueza real. Em 1973, a inflação atingiu 11%. Os títulos do governo pagavam 6%. Se você comprava esses títulos, estava perdendo 5% anual em poder de compra real. Você se sentia seguro porque tinha um papel que dizia que ia receber seu dinheiro de volta. Mas esse dinheiro valia cada vez menos. Warren chamou esses títulos de certificados de confisco, porque o governo estava confiscando sua riqueza através da inflação enquanto você acreditava estar sendo prudente. A maioria não entende que segurança nominal não é segurança real. Um título que te garante devolver $100 em 10 anos não garante devolver o poder de compra de $100. Só garante os dígitos. Dígitos não compram comida. Por isso, o S&P 500 funciona, porque as empresas podem repassar a inflação aos seus preços. A Coca-Cola vendia uma garrafa por 5 centavos em 1980. Hoje, vende a mesma garrafa por $2, 40 vezes mais caro, mas seus custos não subiram 40 vezes. Subiram 20 vezes. O intervalo é lucro puro, e esse lucro flui para os acionistas. Quando você é dono de empresas através do índice, é dono indireto do poder de fixação de preços. Isso te protege da inflação. O dinheiro vivo não protege. Os títulos não protegem. As empresas, sim. Agora vou te dizer algo que vai soar contraditório. Apesar de tudo o que acabei de explicar sobre começar imediatamente, há uma exceção: dívida. Se você tem dívida com cartões de crédito a 18% ao ano, não invista ainda. Pague a dívida primeiro, porque é matematicamente impossível que um investimento a 9% supere um custo de dívida de 18%. Você está perdendo 9% líquido a cada ano que mantém essa dívida enquanto investe. As pessoas me perguntam se deveriam investir enquanto tem dívida estudantil a 5%. Digo que sim, porque você pode ganhar 9% investindo e só paga 5% na dívida. Ganho líquido de 4%. Mas dívida de cartão de crédito é diferente. Essa dívida te mata. Primeiro você a elimina, depois investe. Em 1950, tive um sócio que ganhava bem, mas tinha $15.000 em dívida de consumo. Emprestei-lhe o dinheiro para que pagasse tudo de imediato. Devolveu-me em 2 anos com juros mínimos. Por que fiz isso? Porque vi que, enquanto tivesse essa dívida, ia tomar más decisões por desespero. Ia perseguir retornos altos. Ia apostar.
A dívida distorce o pensamento, te faz vulnerável a golpes, te faz impaciente, te faz ganancioso. Eliminar a dívida é eliminar o desespero. E o desespero é o inimigo do bom senso, mas há um tipo de dívida que é diferente. Financiamento imobiliário. Se você compra uma casa com 30% de entrada e financia os 70% a 4% em 30 anos, e o valor da casa sobe 5% ao ano, está usando alavancagem positiva. Seu retorno sobre o capital próprio é muito maior que 5% porque você só colocou 30%. Mas isso só funciona se comprar uma casa que pode pagar confortavelmente. Se compra uma casa que consome 50% da sua renda, está apostando. E apostas, eventualmente, são perdidas. Warren e eu nunca compramos casas caras. Casas funcionais, nada mais. O resto do dinheiro foi para ativos que geram renda. Não para ativos que consomem renda. Uma casa grande consome impostos, manutenção, serviços. Não produz nada. É um luxo disfarçado de investimento. Agora volto ao plano. 3 decisões. Mas há algo mais importante que as 3 decisões. Algo que ninguém menciona: identidade. Se você se identifica como alguém que gasta, vai gastar. Se identifica como alguém que investe, vai investir. A maioria diz a si mesma: sou de classe média, ganho pouco, não posso poupar. Essa identidade é uma sentença de morte financeira, porque cada decisão que tomar vai confirmar essa identidade. Em contrapartida, se disser: sou um investidor que temporariamente tem baixa renda, tudo muda. Agora, cada real que entra tem um destino claro. Agora, cada gasto é avaliado contra o custo de oportunidade de não investir. Agora, cada ano que passa é um ano mais perto da liberdade financeira. Em 1952, quando ainda era advogado e ganhava relativamente pouco, me identificava como investidor, não como advogado. O direito era o que fazia para gerar fluxo, o investimento era o que construía. Essa distinção mental mudou tudo. Cada caso que ganhava, cada real que cobrava, ia para o jogo principal, não para o jogo secundário de impressionar colegas ou comprar coisas. Warren era igual. Identificou-se como investidor desde os 11 anos. Aos 11, comprou sua primeira ação. Nunca deixou de ser investidor. Tudo o mais foi instrumental. Aqui está o problema com a identidade. A maioria se identifica com seu trabalho. Sou engenheiro, sou professor, sou vendedor. E quando perdem esse trabalho, perdem sua identidade, entram em crise. Mas se sua identidade é investidor, seu trabalho é apenas um veículo temporário para gerar capital que alimenta sua verdadeira atividade. Você pode mudar de trabalho, pode ser demitido, pode decidir fazer algo completamente diferente. Sua identidade permanece intacta, porque sua identidade não está presa ao que faz para outros, está presa ao que constrói para si. Segunda armadilha de identidade: comparação social. Se você se identifica segundo o que seus vizinhos têm, vai gastar o que seus vizinhos gastam. Se seu vizinho compra um carro de R$250 mil, vai sentir pressão para comprar algo similar. Esse instinto tribal é o que mantém pobre 90% da população. Em 1960, eu dirigia um carro de $4 mil. Meus colegas advogados dirigiam carros de 15 mil. Viu-me como fracassado. Mas esse carro de 4 mil permitiu-me investir 11 mil adicionais naquele ano. Em 40 anos, esses 11 mil se transformaram em 750 mil. O carro de 15 mil dos meus colegas valia zero em 10 anos. Meu sacrifício de dirigir algo modesto gerou $750 mil de diferença. Isso são 4 anos completos de liberdade financeira adicional. Por dirigir algo menos impressionante. Warren lida com isso perfeitamente. Vive em uma casa normal, dirige um carro normal, come no McDonald's. As pessoas pensam que é pão duro. Errado. É estratégico. Cada real que não gasta para impressionar idiotas
É um real que trabalha na Berkshire, gerando mais reais. Ele otimiza para a liberdade, não para a aparência. E a liberdade exige que ignore completamente o que os outros pensam das suas decisões de consumo. Se precisa de validação externa, vai ser pobre, porque a validação externa custa dinheiro que você não tem. Agora falemos da variável que mais assusta: volatilidade. O mercado não sobe em linha reta, sobe e desce. Às vezes desce muito. Em 1929 caiu 89% do pico ao fundo. 89%. Se tinha 100 mil dólares, sobraram 11 mil. Essa queda durou 4 anos. A maioria vendeu no caminho. Os que não venderam recuperaram tudo em 1954, 25 anos depois do crash. E de 1954 até 2025, esses 11 mil se transformaram em 180 milhões. 180 milhões. Mas era preciso aguentar a queda de 89%. E era preciso não vender durante 25 anos, enquanto todos diziam que você era idiota por manter ações depois de um colapso histórico. Em 2008, vi exatamente o mesmo padrão. O S&P 500 caiu 57%. Os que venderam no pânico perderam 57%. Os que mantiveram recuperaram em 4 anos. E de 2009 até 2025, multiplicaram seu dinheiro por 6. 6 vezes em 16 anos, atravessando o pior crash desde a Grande Depressão. A diferença entre perder a metade e multiplicar por 6 foi uma única coisa: não vender. Mas aqui está o segredo que ninguém te diz sobre volatilidade. A volatilidade só importa se você vender. Se compra o índice aos 25 e não toca nele até os 65, não importa se caiu 50% no ano 30 ou subiu 30% no ano 35. A única coisa que importa é o resultado final, 40 anos depois. E esse resultado final, historicamente, foi positivo em todos os períodos de 40 anos na história do mercado americano. Em 1973, vivi a pior recessão desde a Grande Depressão. O mercado caiu 48% em 2 anos. A inflação atingiu 11% anual. As taxas de juros subiram para 15%. Todo mundo dizia que a bolsa tinha morrido, que era o fim do capitalismo americano. Warren e eu tínhamos caixa. Compramos. 5 anos depois, em 1978, quem comprou em 1973 tinha multiplicado seu dinheiro por 3. Quem vendeu em pânico demorou 10 anos para recuperar o perdido. Essa experiência me ensinou algo fundamental. O momento em que todo mundo diz que é o fim é exatamente o momento em que você deve comprar. Mas para poder comprar, nesse momento, precisa de 2 coisas: dinheiro disponível e controle emocional absoluto. A maioria não tem nenhuma das 2. Vou contar algo que mudou minha forma de pensar sobre o dinheiro. Foi em 1941. Eu tinha 17 anos. Meu pai era advogado em Omaha. Ganhava bem para os padrões da época. Um dia mostrou-me suas contas, explicou-me que ganhava 5 mil dólares anuais. Impressionante em 1941, quando o salário médio era de 1.200 dólares. Mas depois mostrou-me algo mais. Mostrou-me quanto tinha poupado. 800 dólares. Em 20 anos de trabalho profissional, tinha poupado 800 dólares. 16 dólares por ano. Perguntei-lhe por quê. Disse-me que sempre havia algo urgente, uma casa maior, um carro novo, educação dos filhos, nunca sobrava. Nesse dia entendi que ganhar bem não garante nada. O que importa não é quanto entra, o que importa é quanto fica e o que você faz com o que fica. Nesse mesmo ano, 1941, comprei minhas primeiras 3 ações da Citi Service. Paguei 114 dólares. O dinheiro que tinha poupado trabalhando como entregador de jornais durante 2 anos. A ação caiu para 27 dólares. Perdi 76% do meu capital em 6 meses. Entrei em pânico. Vendi quando recuperou para 40 dólares.
2 anos depois, essa ação valia $200. Se tivesse mantido, teria multiplicado meu investimento por 1,75. Em vez disso, perdi $74 e aprendi a lição mais cara da minha vida. Vender em pânico é o erro mais custoso que você pode cometer. É mais custoso que comprar caro. É mais custoso que não diversificar. É mais custoso que qualquer outro erro porque cristaliza perdas temporárias em perdas permanentes. Warren me disse uma vez que há 2 regras no investimento. Regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Soa simples, não é? Porque perder dinheiro na bolsa não significa que o preço caia, significa vender quando o preço está em baixo. A Berkshire viu suas ações caírem 40% pelo menos 5 vezes em 60 anos. Nunca vendemos, nunca entramos em pânico. Esperamos, sempre recuperamos, sempre atingimos novas máximas. A maioria faz o oposto. Compra quando sobe 40%. Vende quando cai 40%. Garante perdas. Pergunta-se por que não funciona. Agora vou te mostrar um cálculo que ninguém faz. Um erro de um único ponto percentual que te custa o equivalente a 5 anos de trabalho. Mas antes, precisa entender por que seu cérebro te engana sistematicamente. Em 2026, há 2 narrativas dominantes no Brasil sobre como lidar com dinheiro. Narrativa 1, cripto explode, day trade multiplica. Você precisa ser ativo e rápido. Narrativa 2, o sistema é corrupto. Os ricos manipulam tudo. É impossível ganhar sendo um trabalhador médio. Ambas narrativas são confortáveis. Ambas te absolvem de responsabilidade. Ambas garantem que morra pobre. A realidade é mais incômoda. O sistema não é manipulado contra você, mas também não vai te salvar. Sua aposentadoria depende exclusivamente de decisões que tome hoje e sustente por 40 anos. Ninguém vai bater à porta da sua casa para te lembrar de investir R$ 500 este mês. Ninguém vai te obrigar a manter quando o mercado cair 30%. Você é responsável. Completamente. E essa responsabilidade apavora a maioria porque implica que, se falhar, não há desculpas. Deixe-me mostrar o cálculo do ponto percentual. Você investe R$ 500 mensais durante 30 anos. A 7% ao ano, obtém R$ 543 mil. A 8%, obtém R$ 634 mil. A diferença é de R$ 91 mil. Agora, calcule quanto tempo precisa trabalhar para poupar R$ 91 mil se separa 500 mensais. 182 meses. 15 anos. Um ponto percentual de diferença sustentado por 30 anos equivale a 15 anos de economia. Isso significa que escolher um fundo que cobra 1,5% de taxa de administração anual, em vez de 0,3%, te custa o equivalente a trabalhar de graça durante 15 anos da sua vida. A maioria não calcula isso. Olha apenas o preço de entrada. Ignora o custo composto das taxas. Pergunta-se por que, depois de 30 anos, tem a metade do que esperava. As taxas compostas destroem mais riqueza que qualquer crash. Em 2008, o S&P 500 caiu 57%. Terrível. Mas 3 anos depois, tinha recuperado tudo. As taxas de 1,5% anual nunca se recuperam. Elas te roubam silenciosamente cada ano durante 30 anos. No final, tiraram mais de você do que qualquer crise financeira. Na Berkshire, aprendemos isso comprando a See's Candies em 1972. Pagamos $25 milhões por uma fábrica de doces. Warren hesitou. Pareceu-lhe caro. Eu insisti. Vi algo que Warren demorou anos para ver completamente. Vi um negócio que podia subir os preços a cada ano sem perder clientes. $1 de capital investido gerava $4 de lucro a cada ano. Isso é retorno de 400% anual sobre o capital. Hoje, 54 anos depois,
A CIS nos pagou mais de 2 bilhões de dólares em dividendos. 25 milhões tornaram-se 2 bilhões. Mas aqui está a parte que a maioria não entende. Se tivéssemos vendido a CIS em 1980, porque já tínhamos triplicado nosso dinheiro, teríamos perdido 1 bilhão 925 milhões desses 2 bilhões. Quase tudo. A tentação de vender quando se ganha 200% é enorme. Exige disciplina brutal resistir. Mas esse é exatamente o momento em que não deve vender. Porque um grande negócio mal está começando a mostrar seu verdadeiro poder composto. A maioria investe ao contrário. Compra ações medíocres baratas esperando que subam 20%. Vende quando sobem. Compra outras ações medíocres. Repete. Paga impostos cada vez que vende. Paga taxas cada vez que compra. Ao final de 30 anos teve 40 posições diferentes. Todas medíocres. Todas vendidas cedo demais. E termina com menos dinheiro do que se tivesse comprado um fundo de índice e nunca tivesse tocado em nada. Warren chama isso de atividade disfarçada de inteligência. Parece sofisticado. É estúpido. Agora volto ao trabalhador da Paraíba com R$3.000 mensais. Restam-lhe 40 anos até a aposentadoria. 2 caminhos. Caminho 1. Faz o que a maioria faz. Gasta R$2.800 todo mês. Poupa 200 na poupança. Ao final de 40 anos tem R$120 mil em poder de compra de hoje. Isso gera R$4.800 anuais a 4%. R$400 mensais, insuficiente para sobreviver. Depende do INSS. Caminho 2. Separa R$600 todo mês, 20% do salário. Investe no BOVA11, o ETF que replica o Ibovespa. Retorno histórico 6,88% real. Ao final de 40 anos, tem R$1.400.000. Isso gera R$56 mil anuais. R$4.666 mensais, mais do que ganha hoje trabalhando. Independência completa do governo. A diferença entre esses 2 caminhos é uma decisão. Separar 600 em vez de 200. R$400 mensais de diferença hoje. R$1.280.000 de diferença em 40 anos. Mas aqui está a armadilha que invalida tudo se não a conhecer. A inflação real versus a inflação reportada. O Brasil projeta cerca de 4% de inflação para 2026. Mas se calcular quanto subiu o preço de alimentos básicos, moradia, saúde e educação nos últimos 10 anos, a inflação real está mais perto de 7 ou 8%. Essa diferença de 3 ou 4 pontos destrói todos os cálculos. Se seu investimento rende 6,88% e a inflação real é 7%, seu retorno real é negativo. Você está perdendo dinheiro lentamente. Esse é o jogo secreto. O governo reporta inflação baixa para que as pessoas não entrem em pânico. Mas os preços reais sobem muito mais rápido. Seu salário sobe 4% nominal. Os preços sobem 7% real. Cada ano você é 3% mais pobre, sem notar. Em 40 anos perdeu 68% do seu poder de compra. E pergunta-se, por que trabalha mais e tem menos? A solução não é perfeita, mas é a única que funciona. Invista em ativos reais, ações de empresas que produzem o que as pessoas precisam sem importar a inflação. A WEG produz motores elétricos. A demanda por motores não desaparece com a inflação. Na verdade, aumenta porque as empresas precisam de mais máquinas para produzir mais, para manter margens. A WEG subiu 765% nos últimos 10 anos. Isso é 14% anual composto. Muito acima de qualquer inflação. Mas a maioria nunca compra WEG. Compra cripto porque ouviu que alguém ganhou 1000% em 3 meses. Não entende que 1000% em 3 meses exige vender no momento exato do pico. E ninguém sabe quando é o pico até que já tenha passado. Então compra depois do pico. Vê cair 70% em 6 meses.
Vende em pânico, perde quase tudo. Jura que nunca voltará a investir. Volta para o dinheiro vivo. Perde 3% anual contra a inflação silenciosamente durante 40 anos. Morre pobre. Pergunta-se por que o sistema é corrupto. Em 1966, a Berkshire valia $19 por ação. Em 2026, vale mais de $700 mil. Isso é um retorno de 3.684.000% em 60 anos. Mas não foi linear. Houve 5 quedas de mais de 30%. Em 1973, caiu 59%. Em 1987, caiu 37%. Em 2008, caiu 51%. Cada vez que caía, os acionistas vendiam. Cada vez que vendiam, perdiam. Os que mantiveram 60 anos sem vender estão entre as pessoas mais ricas do mundo. Os que compraram e venderam 5 vezes nesses 60 anos têm retornos medíocres. A diferença não foi inteligência, foi paciência. Vou contar a história de uma mulher que entendeu isso melhor que a maioria dos homens de negócios que conheço. Grace Groner trabalhava como secretária nos Abbott Laboratories. Ganhava salário mínimo. Em 1935, comprou 3 ações da Abbott por $180. Nunca vendeu, nunca comprou mais, apenas manteve. Reinvestiu dividendos automaticamente. Quando morreu em 2010, 75 anos depois, essas 3 ações tinham se transformado em $7 milhões através de desdobramentos e dividendos reinvestidos. $180 transformaram-se em 7 milhões. Isso é um retorno de 3.888.000%. Exatamente o mesmo retorno da Berkshire. Mas Grace nunca leu relatórios anuais, nunca analisou balanços, nunca tentou o tempo do mercado, apenas comprou e esqueceu durante 75 anos. Essa é a estratégia mais poderosa que existe e a mais difícil de executar, porque exige não fazer nada durante décadas, enquanto todos ao seu redor fazem algo. A pergunta que me fazem constantemente é: quando é o melhor momento para começar a investir? A resposta matemática é: há 10 anos. A segunda melhor resposta é: hoje. Mas deixe-me mostrar exatamente quanto custa cada ano de atraso. Você começa aos 25 anos investindo R$500 mensais a 7%. Aos 65, tem R$1.200.000. Começa aos 30, tudo mais igual. Aos 65, tem R$840.000. 5 anos de atraso te custaram R$360.000. Isso equivale a 60 meses de economia de R$600. 5 anos completos trabalhando de graça. Começa aos 35. Aos 65, tem R$580.000. 10 anos de atraso te custaram R$620.000. Mais da metade do resultado final evaporou porque você esperou uma década. Esse é o custo brutal do tempo perdido. E ninguém te diz porque ninguém quer fazer você se sentir mal por ter esperado. Mas eu tenho 99 anos. Não tenho tempo para mentiras gentis. A verdade é que cada ano que você espera te custa o equivalente a 2 ou 3 anos do seu salário integral no resultado final. Agora falemos de dívida. No Brasil, a taxa de juros média do cartão de crédito é de 15% ao mês. Não ao ano, ao mês. Isso é 435% ao ano composto. Se você deve R$5.000 no cartão e paga apenas o mínimo, em um ano deve R$26.750. Sua dívida multiplicou por 5 em 12 meses. Isso não é dívida. É suicídio financeiro com documentação legal. A maioria sabe disso. Mas 72% dos brasileiros têm dívida no cartão de crédito. Por quê? Porque o cérebro desconta hiperbolicamente o futuro. Valoriza R$1.000 hoje infinitamente mais que R$20.000 em um ano. Isso funcionava quando éramos caçadores-coletores e morríamos aos 30.
Não funciona quando você vive até os 99. Mas o cérebro não evoluiu para a longevidade moderna. Continua operando com software de 10.000 anos atrás. Por isso, você precisa de regras absolutas que anulem seus instintos. Regra absoluta número 1. Nunca, sob nenhuma circunstância, por nenhuma razão, use cartão de crédito se não puder pagar o total ao final do mês. Nenhuma exceção. Nem emergências. Nem oportunidades únicas. Nada. Se não tem dinheiro para pagar algo, não compra. Ponto. Regra absoluta número 2. Pague todas as dívidas existentes antes de investir um único real. A matemática é simples. Se deve a 15% ao mês e seu investimento rende 7% ao ano, você está perdendo mais de 400% ao ano no diferencial. Pagar dívida é o retorno garantido mais alto que você jamais obterá. Regra absoluta número 3. Construa uma reserva de emergência de 6 meses de gastos antes de investir agressivamente. Sem isso, a primeira emergência te força a vender investimentos no pior momento possível. Com isso, pode manter por 30 anos sem importar o que aconteça. Warren me perguntou uma vez qual era o maior erro que via em investidores inteligentes. Disse-lhe: confundem risco com volatilidade. O risco é a possibilidade de perder dinheiro permanentemente. A volatilidade é o preço que você paga por retornos superiores. Se compra um fundo de índice e o mercado cai 30% em um ano, você não perdeu nada a menos que venda. Se mantém por 20 anos, essa queda de 30% será irrelevante no seu retorno total. Mas a maioria vê cair 30% e entra em pânico. Vende. Cristaliza a perda. Converte volatilidade em risco real. Esse erro cognitivo explica por que 96% dos traders perde dinheiro. Veem volatilidade, pensam que é risco, saem, perdem. Em 2020, o mercado global caiu 34% em 22 dias. A queda mais rápida da história, mais rápida que 1929, mais rápida que 2008. Todos os especialistas diziam que era o fim. Pandemia global, economia paralisada, desemprego em massa. O S&P 500 em 1.800 pontos. A Berkshire tinha 140 bilhões em caixa. Compramos. 5 meses depois, o mercado tinha recuperado tudo. 1 ano depois, estava 30% acima do pico anterior. Quem comprou em março de 2020 tinha dobrado seu dinheiro em 12 meses. Quem vendeu em pânico em março perdeu a alta mais rápida da história. Essa é a diferença entre entender a volatilidade e confundi-la com risco. Agora vou te dizer algo que muda toda a equação. Algo que aprendi depois de 60 anos investindo com Warren. A maioria otimiza para maximizar ganhos. Erro fundamental. Nós otimizamos para minimizar o arrependimento. São 2 jogos completamente diferentes. Maximizar ganhos significa assumir o máximo risco possível para obter o máximo retorno possível. Isso funciona quando você ganha, mas quando perde, perde tudo. E você não pode se recuperar de perder tudo. Minimizar o arrependimento significa estruturar sua carteira de tal forma que possa dormir tranquilo sem importar o que aconteça com o mercado. Se o mercado sobe 50% e você só ganha 30% porque tinha caixa, não se arrepende, porque sabia que o caixa estava lá para comprar se o mercado caísse. Se o mercado cai 50% e você cai 30% porque tinha caixa, não se arrepende, porque ainda tem capital para viver e comprar mais. O arrependimento só vem quando você perde tanto que não pode continuar jogando. Esse é o único erro verdadeiramente fatal. Por isso, a Berkshire sempre tem entre 20 e 40 bilhões em caixa. Não porque achemos que o mercado vai cair, mas porque, se cair, queremos ter a capacidade de comprar. E se não cair, não nos importamos de perder alguns pontos de retorno. Essa opcionalidade vale mais que maximizar o retorno em cada momento. Mas a maioria faz o oposto.
Investe 100% quando o mercado sobe. Não tem caixa quando cai. Vê-se forçado a vender investimentos para cobrir gastos. Vende no fundo, perde permanentemente. Arrepende-se para sempre. Deixe-me contar sobre a estagflação dos anos 70, de 1973 a 1982. Inflação média de 8% ao ano, chegou a 11% em 1974. O mercado de ações não subiu durante uma década completa. Se você comprou o S&P em 500 em 1973 e vendeu em 1982, teve retorno nominal zero e perdeu 70% de poder de compra pela inflação. Essa foi a pior década para estar na bolsa desde a Grande Depressão. Mas Warren e eu não vendemos. Compramos negócios inteiros. Compramos a Seas. Compramos o Buffalo Evening News. Compramos participações no Washington Post. Todos esses negócios podiam subir preços para compensar a inflação. Todos geravam caixa que podíamos reinvestir. Ao final dos anos 80, quando a inflação finalmente baixou, tínhamos o triplo de capital que em 1973. A maioria, que manteve ações do S&P 500 durante essa década, perdeu contra a inflação. Por que nós ganhamos? Porque não dependíamos de valorização de preços. Dependíamos de geração de caixa. E negócios que geram caixa sobrevivem a qualquer ambiente inflacionário. Essa lição se aplica diretamente ao Brasil em 2026. Donald Trump acaba de assumir a presidência americana. Suas políticas de commodities vão gerar volatilidade brutal nos próximos 4 anos. Mas volatilidade em commodities significa oportunidade para empresas brasileiras que dependem de exportação. Vale, Petrobras, Suzano, todas verão flutuações de 30% a 50% nos preços de suas ações nos próximos anos. A maioria vai vender quando caírem. Nós compraríamos quando caíssem se estivéssemos começando hoje. Porque empresas que produzem minério de ferro, petróleo e celulose não vão deixar de existir porque Trump impôs tarifas. Elas vão se ajustar, vão encontrar novos mercados, vão sobreviver. E quando sobrevivem a uma crise, emergem mais fortes porque a concorrência fraca morreu. Aqui está o problema que ninguém discute abertamente. O Ibovespa tem um retorno histórico de 6,88% real em 50 anos. Soa sólido, mas essa média esconde uma verdade brutal. 30 desses 50 anos tiveram retornos negativos. Isso significa que em 60% do tempo, o mercado caiu ou subiu menos que a inflação. Apenas em 20 desses 50 anos, 40% do tempo, o mercado gerou retornos reais positivos. E a maioria desses retornos veio em apenas 10 anos extraordinários. 1991, 1997, 2003, 2009, 2016, anos onde o mercado subiu mais de 30% real. Se você perdeu esses 10 anos porque vendeu em pânico antes, seu retorno médio nos outros 40 anos foi quase zero. Isso explica por que a maioria perde mesmo em um mercado que sobe 6,88% em média, porque não está presente nos 10 anos que importam. E ninguém sabe quais serão esses 10 anos até que já tenham passado. Por isso, a única estratégia que funciona é estar sempre investido. Sempre, sem exceções. Sem tentar o tempo do mercado. Porque o custo de perder os 10 melhores dias do mercado em 30 anos é catastrófico. Se você investe R$10.000 no Ibovespa e mantém por 30 anos, com um retorno de 6,88% ao ano, termina com R$74.000. Mas se perde os melhores 10 dias desses 30 anos, porque vendeu antes, seu retorno cai para 3,2% ao ano, termina com R$26.000. A diferença entre 74.000 e 26.000 é de R$48.000. Todo esse dinheiro evaporou porque você não esteve presente durante 10 dias. 10 dias em 30 anos. Isso é 0,09% do tempo total. Menos de 1% do tempo determina 90% do resultado.
E você não sabe quando serão esses dias até que já tenham passado. Em 1987, o mercado caiu 22% em um único dia. A segunda-feira, 19 de outubro. O pior dia na história da Bolsa Americana. Pior que 1929, mais rápido, mais violento. A maioria vendeu naquele dia ou no dia seguinte. A Berkshire tinha caixa. Compramos. Nos 3 anos seguintes, o mercado subiu 68%. Quem comprou em 19 de outubro de 1987 dobrou seu dinheiro em 36 meses. Quem vendeu naquele dia demorou 6 anos para recuperar o perdido. 6 anos de crescimento econômico, inovação tecnológica, expansão empresarial. E eles perderam tudo porque venderam no pior dia possível. Por que venderam? Porque o cérebro humano é projetado para evitar a dor imediata. Uma queda de 22% em um dia é dor imediata intensa. Vender elimina essa dor, mas cria uma dor muito maior 6 anos depois, quando você percebe o que perdeu. O cérebro não é bom em calcular a dor futura, só sente a dor presente. Vou fazer uma pausa aqui para te perguntar algo diretamente. Você esteve ouvindo por 30 minutos, ouviu os números, viu os exemplos históricos, entendeu a matemática dos compostos, viu o custo do tempo perdido. Então, por que ainda não começou? Não me diga que não tem dinheiro. Se ganha R$ 3.000 mensais e gasta 3.000, então tem um problema de gasto, não de renda. Não me diga que vai começar no próximo mês. O próximo mês está sempre a 30 dias de distância. Não me diga que está esperando no momento certo. O momento certo foi há 10 anos. O segundo melhor momento é agora. A verdade incômoda é esta. Você não começou porque começar exige admitir que esteve errado durante anos. E o cérebro humano prefere manter um erro consistente do que admitir uma inconsistência passada. Isso é dissonância cognitiva. E é mais poderosa que qualquer argumento racional que eu possa te dar. Agora, deixe-me mostrar exatamente o que fazer se finalmente decidir começar hoje. Passo 1. Calcule seu gasto mensal real, não o que você acha que gasta, o que realmente gasta. Revise seus extratos bancários dos últimos 3 meses. Some tudo. Divida por 3. Esse é seu gasto médio real. A maioria descobre que gasta 20% a 30% a mais do que pensava. Passo 2. Subtraia esse gasto da sua renda mensal. O que sobra é a sua capacidade de poupança. Se não sobra nada, tem 2 opções: aumentar a renda ou reduzir o gasto. Não há terceira opção. Passo 3. Pegue de 20% a 30% da sua renda bruta. Não do que sobra, da renda bruta. Essa é a sua meta de poupança. Se ganha 3.000, sua meta é de R$ 600 a R$ 900 mensais. Passo 4. Abra conta em uma corretora brasileira. XP, Rico, BTG. Qualquer uma funciona. Passo 5. Configure a transferência automática da sua conta bancária para a corretora no dia seguinte ao recebimento do salário. R$ 600 automáticos, antes de pagar qualquer outra coisa, antes do aluguel, antes da comida. Primeiro, a poupança. Passo 6. Compre BOVA11 ou IVVB11. O BOVA replica o Ibovespa. O IVVB replica o S&P 500. Não importa qual. Ambos funcionam. Passo 7. Não olhe o saldo por 6 meses. Não leia notícias financeiras. Não ouça previsões. Apenas deposite R$ 600 todo mês e compre mais BOVA11. Passo 8. Repita por 40 anos. Isso é tudo. 8 passos. Nada mais, nada menos. A maioria complica isso desnecessariamente. Busca a ação perfeita, o tempo perfeito, a estratégia perfeita. Perdem anos pesquisando. Enquanto isso, o tempo composto evapora. Warren me disse algo em 1970 que nunca esqueci. É melhor estar aproximadamente certo do que precisamente errado. Comprar BOVA11 todo mês, sem pensar, é aproximadamente certo. Esperar o momento perfeito para comprar a ação perfeita é precisamente errado, porque o momento perfeito nunca chega. E quando você acha que chegou,
já passou. A WEG é um exemplo perfeito do que acontece quando você encontra uma grande empresa e a mantém. Em 2015, a WEG era cotada a R$ 10 por ação. Em 2025, é cotada a R$ 86. Isso é 765% de retorno em 10 anos. 14% anual composto, muito superior ao Ibovespa, muito superior à inflação, muito superior a qualquer caderneta de poupança. Mas a maioria nunca comprou WEG. Por quê? Porque a WEG não é emocionante. Fabrica motores elétricos. Nada sexy. Nada que te deixe rico em 3 meses. Apenas um negócio sólido que cresce consistentemente, década após década. Esse é exatamente o tipo de negócio que você deve procurar. Tedioso, previsível, rentável. A emoção nos investimentos é inimiga dos retornos. Quanto mais tediosa a sua carteira, melhor você dorme. Quanto melhor você dorme, menos vende em pânico. Menos vende em pânico, mais dinheiro acumula. Em 2007, Warren e eu tínhamos 44 bilhões de dólares em caixa. O mercado subia 20% ao ano. Todo mundo comprava. Bancos de investimento nos chamavam de antiquados. Diziam que estávamos perdendo oportunidades, que o mercado tinha mudado, que as regras velhas já não se aplicavam. Nós esperamos. Não compramos nada por 2 anos. Sentamos sobre 44 bilhões em caixa, ganhando 4%, enquanto os mercados subiam 20%. Parecíamos bobos. Em 2008, o mercado colapsou. Esses 44 bilhões tornaram-se o ativo mais valioso do planeta. Compramos tudo o que pudemos. Goldman Sachs, General Electric, Harley Davidson, todas a preços de liquidação. 3 anos depois, tínhamos dobrado esse caixa. Os que nos chamaram de antiquados em 2007 estavam quebrados em 2008. A paciência é vista como fraqueza durante mercados de alta. Transforma-se em superpoder durante mercados de baixa. Mas só se você tiver caixa quando o colapso chegar. Essa é a diferença entre investimento e especulação. O especulador precisa que o preço suba amanhã. Ao investidor, não importa se o preço cair amanhã. Na verdade, prefere que caia, porque pode comprar mais barato. O especulador joga contra outros especuladores. O investidor joga com o tempo. O especulador ganha apenas se vender no momento certo. O investidor ganha automaticamente se esperar tempo suficiente. São jogos completamente diferentes. 96% das pessoas jogam especulação pensando que é investimento. Por isso, 96% perde. Agora vou te contar algo sobre o S&P 500 que provavelmente você não sabe. De 1950 até 2025, 75 anos, o S&P 500 teve retorno médio de 10,2% anual nominal. Mas, nesses 75 anos, apenas em 18 anos, o retorno esteve entre 8% e 12%. Nos outros 57 anos, o retorno foi ou muito mais alto, acima de 20%, ou negativo. Isso significa que o mercado quase nunca te dá o retorno médio. Ele te dá anos extraordinários seguidos de anos terríveis. Se espera o retorno médio todo ano, vai estar perpetuamente decepcionado. Mas se entende que a média vem dos extremos, pode manter durante os anos terríveis, sabendo que os anos extraordinários virão.